Oi, gente! Olha, hoje a gente vai falar sobre a mistura dos traços, né? Você agora já conhece um pouquinho dos 5 traços que formam o nosso caráter, a nossa personalidade, o jeito como a gente se comporta, e você com certeza pegou um pouquinho de cada um e se identificou, né? De alguma forma com um pouco de cada um. Com certeza mais com alguns do que com outros, e é assim mesmo. E agora a gente vai fazer uma suposição, né? Se eu for um pouquinho desse com um pouquinho desse, como é que eu sou, né? Só que alguns traços, eles são exatamente o oposto, né? E aí é que pode gerar a maior dúvida. Caramba, Simone, eu me identifiquei muito com aquele traço lá que é bem reservado, que gosta de uma caverna, mas também me identifiquei com aquele outro lá que gosta de aparecer, que gosta de ser o centro das atenções. Como é que pode? 2 traços tão opostos e eu me identificar com os dois. Pode isso? Pode isso. E como é que eu vou ser então? Ó, vai ser igual o Gabriel. Por quê? Porque o Gabriel, ele tem um traço que gosta de ficar quieto no canto dele, que é onde ele passa a maior tempo, onde ele fica a maior parte do tempo, na caverna dele, que é no quarto dele, lendo, assistindo um filme, assistindo um vídeo, lá entretido com os jogos dele, pensando, porque é uma característica muito forte, né? Daquele primeiro traço que a gente falou aqui, ó, o foco tá aqui na mente, mas falou em gravar um vídeo, é o primeiro a aparecer. Como é que pode? Então ele está no momento que ele quer aparecer e tá tudo bem. Daqui a pouco ele vai lá, ó, se enfia na caverna dele lá e fica horas. Então é assim mesmo que a gente funciona. Às vezes pode parecer contraditório, mas não. Eu tenho um momento de querer estar dessa forma e tenho um momento de querer estar de outra forma. No caso dele, ele quer a maior parte do tempo estar na caverninha dele, porque esse é o maior traço dele. Mas ele também tem um momento em que ele quer aparecer. E não tem nada de estranho, de confuso. É assim. Por exemplo, quando eu resolvi fazer o canal, eu não convidei ele para participar, não. Ele é intrometido mesmo, porque ele gosta dessa exposição, mas tem um momento para isso. Ele não quer se expor o tempo todo. Ele escolheu de que forma ele quer se expor. E é assim que funciona, não tem nada de estranho nesse comportamento. Uma hora eu quero aparecer, uma hora eu quero me esconder, tá? Então, como que a nossa cabeça vai funcionar? Se vocês já viram aquele filme que é um desenho, Divertidamente, ele é um exemplo fantástico para a gente entender como esses traços funcionam. Porque, na verdade, lá são os bonequinhos que estão no comando, no centro de controle da mente de um determinado personagem. E aqueles bonequinhos, eles ficam ali disputando, agora sou eu, e é exatamente assim que funciona com a gente. São esses bonequinhos que nós temos dentro da nossa mente, né, uma metáfora, são 5, e eles ficam ali, ó, revezando quem é que está no controle naquele momento. No caso do Gabriel, a maior parte do tempo, quem é que está no painel de controle dele? É aquele bonequinho que gosta da caverna. Mas de vez em quando vem aquele outro bonequinho que gosta de um holofote e fala, peraí, agora quem tá aqui sou eu, vou brincar um pouquinho, tá, já deu pra mim. Volta ao bonequinho da caverna. E é assim que funciona a nossa mente. Cada hora tem um bonequinho, né, um traço que tá ali determinando o nosso comportamento. E não tem nada de estranho, uma hora eu querer ser uma coisa e outra hora eu tá agindo de forma diferente. É só a gente interpretar o nosso gráfico. Bem, se eu tenho 30% desse traço, 30% do meu tempo eu vou estar me comportando dessa forma. 20% do meu tempo eu vou estar me comportando daquela forma. O exemplo que eu citei agora foi um exemplo de traços que são contrários, né? Um gosta de caverna, um outro gosta de holofote. E como eu me comporto? Assim. E agora se eu tenho 2 traços que gostam de caverna, 2 traços predominantes, como eu vou me comportar? Eu vou ser tipo um cometa Halley, sei lá, cada 80 anos eu apareço no mundo e tá tudo bem. Vai ser aquela pessoa que só vai aparecer em datas comemorativas, sabe?
em momentos que são assim muito necessários, porque ele não vai fazer questão de aparecer no mundo, de se expor, ele vai ficar lá na dele. Os bonequinhos que estão ali revezando, é um querendo caverna e o outro querendo caverna também. E tá tudo bem. E aquela pessoa que tem dois traços grandes que gostam de estar no centro das atenções. É uma pessoa que vai querer o tempo todo estar ali, que falem dela, que a vejam, que comentem sobre ela. Sabe aquele falem mal, mas falem de mim? É esse tipo de pessoa. Falem mal, mas falem de mim. Exatamente. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. É assim que a pessoa se comporta. Agora, entenda uma coisa que é muito importante. A gente não pode utilizar isso para se justificar de não estar fazendo algo que tenha que ser feito, tá? Por exemplo, vamos imaginar que o Gabriel cresça e no trabalho dele exija muita exposição. E aí ele não pode falar, ah, não, o meu traço é daquele que gosta de caverna, eu não vou fazer o que o meu chefe está mandando. Não é para se justificar. Qual é o objetivo de você se conhecer? É você saber negociar com os seus bonequinhos da sua mente. Como assim? É uma conversa interna que você vai ter. Então vamos supor que ele gosta, a maior parte do tempo, de ficar na caverna, porém o trabalho dele exige que por um determinado tempo ele se exponha. E ele até gosta de se expor, mas por pouco tempo. E aí, como é que eu negocio? Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer, vou me expor da forma que tem que ser, mas depois eu entro na minha caverna e ninguém me tira. Entendeu? O que a gente tem que fazer com esses nossos bonequinhos? A gente tem que estar ali, ó, servindo eles. O que eu preciso? Disso. O que esse outro bonequinho precisa? Disso. Aquele outro bonequinho? Disso. Então, para eu poder me relacionar bem com as pessoas, com o meu trabalho, enfim, para eu ter uma vida equilibrada, eu preciso satisfazer todos os meus bonequinhos. E eu sei o que cada um precisa. Então, eu tenho que fazer o quê? Bem, esse meu bonequinho que não gosta muito de ficar no controle, ou seja, é aquele bonequinho que só aparece de vez em quando, agora eu preciso que ele fique bastante tempo ali. Como é que eu vou fazer, já que ele não dá conta de ficar tanto tempo assim? Eu vou recompensar ele depois, entendeu? Eu tenho que oferecer para mim, para minha mente, o que ela precisa. Então, no caso do Gabriel, por exemplo, ele precisa da caverna dele, mas se por algum motivo ele precisar se expor por muito tempo, ele vai se esforçar para fazer aquilo, porque ele tem aquele traço que é capaz de fazer isso, tanto que ele está aqui aparecendo, e tá tudo bem, ele está adorando, só que por um tempo curto. Se ele precisar ficar bastante tempo, é só depois ele ir lá e ficar na caverna dele. É a forma dele se recompor, dele se restabelecer, de se sentir bem equilibrado, entendeu? Ele não vai se sentir meio que sabe quando a pessoa tá desencaixada? Ah, eu não tô sendo o que eu gosto de ser, eu não tô fazendo as coisas como eu gosto de fazer, não. É só você suprir a necessidade de cada traço no momento certo. É lógico, em algum momento eu vou precisar de um recurso que eu não tenho tanto. Então isso talvez não seja tão fácil para mim, mas não é desculpa, gente, para não fazer. Tá? Vamos supor, num relacionamento, eu já entendi que o meu traço não é muito sensível, não é muito carinhoso. Então já vou chegar e vou falar pro meu marido, ó, não espere beijo e abraço que eu não sou capaz de te oferecer isso. Não é assim, tá, gente? É a gente saber negociar com os nossos bonequinhos, é entender que eu convivo em sociedade, numa família, e que eu preciso simplesmente organizar o que eu preciso, o que eu posso oferecer, é simplesmente manter os meus bonequinhos satisfeitos, sabe? O que precisa de caverna eu dou caverna, o que precisa de comida eu dou comida, o que precisa de holofote eu dou holofote, e cada um na sua proporção. Qual é o bonequinho que mais sobressai em mim? É o que gosta de holofote? Então vamos lá, é isso que eu vou dar pra ele. Mas não esquece que também tem aquele bonequinho lá da caverna, então de vez em quando
eu preciso satisfazer a vontade dele. Entendeu? É mais ou menos assim que a gente funciona. Quando você entende como você funciona, porque não adianta aqui também eu falar todas as possíveis combinações que acaba ficando confuso e você absorve pouco o teu perfil. Então, assim, quando você, numa análise corporal, entende como você funciona, você sabe quais são os seus traços predominantes, você entende o teu corpo. Você começa a perceber, você, ai, eu já tô me sentindo exausta aqui, eu já sei do que eu tô precisando, qual é o bonequinho que tá me requisitando nesse momento, entendeu? Você começa a saber o que você precisa agora, e se você não tem muito daquilo, mas está precisando daquele recurso naquele momento, de que forma você pode fazer e não se sentir daquela forma que eu falei, desencaixada, parece que eu tô fazendo uma coisa que não é pra mim. A gente, lógico, tem que respeitar as nossas características, mas mais uma vez, isso não é desculpa para você dizer, ah, eu não faço isso porque o meu perfil é diferente, isso aí não é pra mim. Não é desculpa. Você sabe como você funciona, é só você se organizar de uma maneira em que você possa oferecer aquilo. Cada pessoa vai funcionar de uma forma diferente. Existe um trabalho a ser executado, ele vai fazer aquilo de uma forma diferente da minha, mas os dois são capazes de fazer. Então, tudo o que a gente precisa fazer, a gente tem para oferecer. Cada um numa intensidade, cada um num momento, mas a gente tem condições de efetuar todas as tarefas que a gente tem para efetuar, todos os desafios que a gente tem. E em alguma situação em que eu precise muito de uma característica em que eu não sou muito boa, a gente começa a aprender a fazer parcerias, principalmente no trabalho. Então, se eu entendo que eu preciso muito de uma determinada característica que para mim é muito difícil naquele momento, eu tenho que fazer parcerias. É buscar naquela outra pessoa o recurso que eu não tenho muito presente em mim. Mas no relacionamento, não é desculpa para a gente dizer, eu não faço isso porque esse traço que eu tenho é deficiente nessa característica, tá? Então é importante a gente saber como a gente vai negociar com os nossos bonequinhos para que a gente faça, a gente torne a nossa vida mais equilibrada e mais saudável. Então agora estou satisfazendo o traço do Gabriel que gosta do holofote. Desliguei a câmera, ele corre lá para baixo e se tranca no quarto dele. E é assim que ele funciona. E tá tudo bem. Não é, Gabriel? É, ué. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouquinho mais como é que funciona, né? Essa confusão na nossa cabeça, uma hora eu quero isso, outra hora eu quero aquilo, ou então o tempo todo eu tô querendo só aquela caverna, só o palco. Tá tudo bem. É assim que cada um funciona, tá bom? O importante é a gente reconhecer os nossos traços para que a gente saiba exatamente como a gente funciona e não ficar dando desculpinha, eu não faço isso porque o meu traço não permite. Pelo contrário, eu vou olhar para mim e ver todo o meu potencial para eu poder executar as minhas tarefas da melhor forma possível, tá certo? Sempre seja a sua melhor versão, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!